Eu só gostaria de saber por que ninguém da imprensa está falando que a empresa que demitiu o funcionário porque se recusou a participar de um culto evangélico dentro da empresa é a empresa do Pablo Marçal, do Pablito. Sim, aquele Pablo Marçal que concorreu à prefeitura de São Paulo, que já foi condenado por ajudar uma quadrilha a roubar banco. É esse cara mesmo. Não sei se você viu, mas rodou neste final de semana, viralizou um vídeo que no momento que o funcionário grava explicando que ele não estava querendo participar de um culto dentro da igreja. Ele não estava se sentindo bem. Aí esse outro funcionário da empresa disse assim, cara, você pode ir, já deveria ter ido, mas se você não se sente bem dentro de um culto evangélico, você também não, você não tem que se sentir bem aqui na nossa empresa. Gente, pelo amor de Deus, o bom senso, a noção do ridículo foi longe. Onde foi que já se viu misturar religião com trabalho? Cada um tem a sua liberdade de expressar a sua fé fora do seu trabalho. Dentro do trabalho ninguém é obrigado a participar de eventos religiosos. Se você não viu o vídeo, é só fazer uma busca rapidinho que você vai encontrar ele na internet. O nome dessa empresa do Pablo Marçal, que fez esse crime com esse funcionário, chama-se Luve Seguros. Só para você ter ideia, ela se vende na internet, em propaganda nos canais de televisão, e deve ser por isso que ninguém está falando na verdade sobre esse caso, como uma seguradora. No entanto, ela não é seguradora. Ela é apenas uma vendedora de seguros que vende seguros para uma outra seguradora. E pasmem vocês, um dos sócios, que no caso é uma sócia, desta seguradora também é sócia da empresa que vende seguro. O que por lei também no Brasil não é permitido, porque o vendedor de seguros, o corretor de seguro, ele não pode ter nenhum tipo de vínculo com a seguradora, porque ele tem que estar isento, ele tem que ser imparcial para defender os interesses do cliente e não os interesses da seguradora. Mas enfim, tudo que diz respeito a Pablo Marçal beira a ilegalidade. É zero surpresa. A minha surpresa é saber que veículos da imprensa, inclusive de esquerda, simplesmente estão ignorando essa informação. A manchete não era para estar assim: funcionário é demitido após se negar a participar de um culto evangélico. Era para estar assim: funcionário de empresa de Pablo Marçal é demitido por se recusar a participar de um culto evangélico. E adivinha quem foi contratado recentemente para ser embaixador oficial dessa seguradora fictícia do Pablo Marçal? Vou dar uma dica: começa com Ney e termina com Mar. E só para concluir, o funcionário demitido já acionou essa empresa na justiça. E adivinha quem já foi mansinho, com o rabo entre as pernas, se explicar pro Alexandre de Moraes depois de ter dito que o 8 de janeiro não foi golpe? Ele, o menino prodígio, o garoto de recado do Eduardo Cunha. Já diz o ditado, meus amigos: quem não bebe não treme. Pois bem, meus amigos, ele se reuniu com Alexandre de Moraes e com o Gilmar Mendes por iniciativa própria, não por um pedido deles, tá? E ele se queixou das várias reclamações que vem recebendo de que as penas são demais excessivas e que elas deveriam ser julgadas a cada caso, cada um de acordo com a gravidade do crime. Disse que está tendo uma ampla vitimização das pessoas que foram condenadas, enfim, querendo tirar o dele da reta e colocar a culpa somente nos golpistas, né? E aí os ministros da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, elogiaram a iniciativa dele, mas disseram que as penas foram concedidas, foram, aliás, determinadas por ampla maioria do STF, tá? Ou seja, não tinha nenhuma pena excessiva, nenhuma pena fora dos parâmetros legais, não. Todas de acordo com a lei. E aí o Mota disse que, apesar da repercussão da fala dele, ele diz que irá trabalhar para haver pacificação entre os poderes. Nossa, Motinha, por que tu tá com medo do STF? Deve alguma coisa? Tem alguma coisa a esconder? Conte pra nós, queridinho. E por falar em golpista, o que se fala nos bastidores de Brasília, segundo fontes ouvidas de pessoas ligadas à PGR, é que a denúncia contra o Bolsonaro feito pela PGR irá acontecer nas próximas semanas. Ou seja, meus amigos, antes do carnaval para todo mundo comemorar. E como o processo, a investigação, ela é enorme, o PGR decidiu fatiar as denúncias e irá focar no primeiro momento só nos peixes grandes e deixar os peixes miúdos para mais na frente. E aí o STF
irá se reunir de 15 em 15 dias para dar prosseguimento a essas denúncias, como a colheita de depoimentos e demais processos burocráticos. E no segundo semestre de 2025 irão se reunir de 10 em 10 dias ou semanalmente para conseguirem fechar tudo até o final de 2025 e Bolsonaro terminar o ano condenado, julgado, condenado e preso. Não esquece de compartilhar esse vídeo, me seguir, ser inscrito no meu canal, porque aqui eu te mantenho atualizado de tudo em tempo real. O velho da Havan tá chateado com o Bolsonaro, enquanto isso Tarcísio de Freitas prepara uma rasteira no Bozo, Gustavo Lima anda delirando sobre sua candidatura em 2026 e por último vou te falar sobre o acordo que o Hugo Mota fez com o Bolsonaro. Todas essas notícias agora em menos de 3 minutos. Não esquece de compartilhar esse vídeo, me seguir e se inscrever no meu canal. O velho da Havan relatou aos mais próximos que anda decepcionado, chateado com o Bolsonaro por 2 motivos. O primeiro é o afastamento do Bolsonaro do próprio velho da Havan. Já que o velho da Havan no momento não é tão útil, o Bolsonaro meio que tá dando de ombros para ele. E aí o velho tá se sentindo deixado de lado, traído. E o segundo motivo é porque o velho da Havan disse que o Bolsonaro só pensa nele mesmo. O Bolsonaro não tem nenhum plano para a extrema-direita concorrer em 2026 porque ele não quer apoiar ninguém a não ser ele mesmo ou algum dos seus filhos, já que o Bolsonaro não confia em ninguém. E por não confiar em ninguém, ele já está prevendo a rasteira que o Tarcísio irá dar dele, tá? O Tarcísio está dizendo para todo mundo que vai concorrer à reeleição ao governo de São Paulo, mas revelou nos Estados Unidos, de 10 dias atrás, a uma alta autoridade que ele sim tem planos e ele planeja concorrer à presidência em 2026. Não sei se ganha, deixa, né? O bichinho sonhar, que sonhar ainda é de graça. E o Gustavo Lima, no ápice do seu delírio ou manipulação das massas, disse que o desejo de se candidatar à presidência da República foi a voz de Deus que tocou no seu ouvido ao chegar de um show. Ele disse que chegou de um show no hotel, foi orar e Deus falou para ele: se candidate à presidência. O que obviamente é uma grande mentira, porque se ele fosse realmente uma pessoa que ouvisse a voz de Deus, ele não teria largado a esposa dele de madrugada e nem teria apoiado uma candidatura de um ser humano tão perverso quanto o Bolsonaro. Isso eu não estou nem falando dos jogos de apostas virtuais, nem o consumo de substâncias ilícitas, que são totalmente reprováveis segundo a vontade de Deus. E foi descoberto que o Hugo Mota fez um acordo com o Bolsonaro e com os bolsonaristas relacionado ao projeto que quer anistiar todos os golpistas do 8 de janeiro. O vice-presidente da Câmara foi escolhido, foi um deputado do partido do Bolsonaro. E ele, Hugo Mota, pediu o compromisso do Bolsonaro e dos bolsonaristas que numa eventual folga, licença ou viagem dele, o vice que assumisse no lugar dele, que é do partido do Bolsonaro, jamais iria colocar esse projeto de anistia em pauta, sem a presença dele. Combinaram também entre si que só iriam colocar esse projeto de lei da anistia caso ela realmente tivesse possibilidade de votos de ser aprovada. E isso mostra 2 coisas. O primeiro, que é o pacto do Hugo Mota com o golpismo, com o bolsonarismo, que está escancarado. E o segundo é o medo de ser reprovado, o medo de colocar em pauta um projeto de lei que vai ser reprovado e ele perder esse brio, essa força de um grande líder. E o Bolsonaro, que foi desmentido pela própria rede social do Elon Musk por inventar mentira sobre a lei da ficha limpa. Bolsonaro está em romaria, em campanha, para acabar com um dos grandes avanços no combate à corrupção que o Brasil teve, que foi a lei da ficha limpa. Tudo isso por quê? Porque ele está inelegível por 8 anos e ele quer reverter essa inelegibilidade dele para apenas 2 anos. E consigo levar vários outros políticos que já roubaram a voltarem para a cena do crime e continuar roubando. E de quebra, ganhar novamente o foro privilegiado. É isso que o Bolsonaro quer. E aí ele fez essa postagem na rede social dizendo que essa lei da ficha limpa só tinha servido para perseguir políticos da direita. E a própria rede social do Elon Musk, aliado dele, desmentiu. Olha aqui a resposta. A lei da ficha limpa vale para todos e já barrou políticos de esquerda e direita como Lula e Garotinho. Criada por iniciativa popular com mais de 1,6 milhão de assinaturas, visa impedir candidatos condenados de concorrer, garantindo maior moralidade e transparência. Sabe, bolsonaristas, eu sei que vocês não possuem mais dignidade, que vocês não têm mais uma imagem, uma reputação a zelar, mas eu confesso, dessa vez a passada de
de pano de vocês pro Bolsonaro foi longe demais, porque foi contrário tudo que vocês mais repetem todo dia, que são contra a corrupção. Aqui, tá vendo isso aqui? É um senador bolsonarista do Partido Bolsonaro de Tocantins, que a Polícia Federal está investigando por fazer parte, supostamente fazer parte, juntamente com aqueles outros 3 deputados, também bolsonaristas, também do Partido do Bolsonaro, que simplesmente cobravam uma comissão de 25% para destinar emendas parlamentares para determinadas prefeituras. São esses caras que o Bolsonaro, que além de livrar a própria pele dele, quer livrar a deles também. Mas aí me conta, qual é a justificativa de vocês agora? Eu tô curioso para saber. Vai, fala. Alexandre de Moraes poderá ser preso nos Estados Unidos. Felipe Neto bate boca com Nicolas Ferreira em rede social. E Haddad desmente taxação de empresas americanas aqui no Brasil. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Um assessor do presidente Lula entrou em contato com ele para avisar que se o ministro Alexandre de Moraes for para os Estados Unidos em viagem, ele infelizmente corre o sério risco de ser preso lá. Mesmo não tendo cometido nenhum crime, mas nós sabemos que os Estados Unidos, apesar de dizer que é um país da liberdade, que é a maior democracia do mundo, todo mundo sabe que isso é uma grande balela, uma grande mentira. E só o que tem lá é juiz hoje interessado em agradar o Elon Musk, que ocupa um alto cargo no governo americano, tendo em vista que o Elon Musk é inimigo do Alexandre de Moraes. O governo Lula ficou preocupado com isso e já avisou ao STF, ao Alexandre de Moraes, para que evite, deu esse conselho para evitar fazer viagem para os Estados Unidos. O ministro Fernando Haddad desmentiu a imprensa brasileira de que o governo Lula iria taxar as Big Techs se o Donald Trump taxasse o nosso aço, tá? Saiu, acho que foi na Folha de São Paulo, dizendo que o governo Lula estava estudando impor uma taxação sobre as Big Techs, que são essas empresas de plataforma de rede social e de comunicação, tá? E aí, o ministro Haddad deu entrevista hoje e desmentiu essa informação e disse que o perfil, a postura do governo brasileiro em relação a essa taxação do aço brasileiro pelos Estados Unidos é de cautela e de tomada de decisões muito bem pensadas e muito bem estudadas para não haver nenhum tipo de consequência para além daqui. Essa taxação imposta pelo Trump já vai levar para o nosso país, que exporta 40% do aço só para os Estados Unidos. Enquanto isso, o governo brasileiro está buscando novos mercados para poder vender o nosso aço e está com foco agora na China, na Rússia e na Índia. E rolou barraco e confusão do Felipe Neto com o Nicolas Ferreira na rede social. A Folha de São Paulo noticiou que o Felipe Neto iria deixar de comentar sobre política no seu canal, e aí o Nicolas Ferreira foi lá e fez esse comentário. Esse daqui merece o título de maior hipócrita, covarde e bunda mole do Brasil. E aí o comentário do Nicolas, né? E aí o Felipe Neto foi lá e respondeu assim: foi esse bunda mole que te colocou para mamar em 2022. Valeu, chupetinho. Minha gente, vocês estão sabendo de alguma coisa que eu não sei? E hoje o nosso querido Partido dos Trabalhadores, o PT, está completando 45 anos de fundação e é o maior partido de esquerda da América Latina. Parabéns a todos os membros do Partido dos Trabalhadores. Para concluir essa notícia aqui que eu achei maravilhosa, uma escola pública aqui do interior do Ceará, depois que os alunos estão proibidos de usar os aparelhos celulares na escola, incluindo no intervalo, eles decidiram simplesmente ligar o som e começar a dançar forró. O vídeo tá aí na internet, está show, belíssimo. Cearense é assim mesmo, minha gente, faz do limão uma limonada e com ótimo gosto.